Será que uma criança pode ter depressão? Sim, qualquer pessoa pode ter depressão, porque depressão é uma doença. Então, assim como a doença atinge o adulto, pode também atingir a criança. Na verdade, muitas crianças têm depressão. Muitas crianças talvez tenham por causa de um fator genético, né, biológico, mais hormonal, mas tem também a questão de algumas coisas que podem provocar a depressão. Excesso de atividades, por exemplo, excesso de atividades tecnológicas ou físicas, uma maratona intensa aí com muita correria, ausência paterna ou materna, e existe sim alguns sinais que mostram que a criança pode estar passando por um quadro de depressão, irritabilidade, por exemplo, isolamento, medo, um desejo de se auto-prejudicar, choro sem explicação, dor na cabeça ou dor nas pernas, um desejo de se isolar da família ou de colegas, e perda do gosto pelas coisas que antigamente gostava. Então, existe sim alguns pontos aí que precisam ser observados, né? Atividades em excesso pode sim causar depressão, ou a falta de limite, falta de disciplina, falta de correção, quando a criança fica solta e os pais não se importam com isso, são omissos, eles, enfim, ficam voltados para atividades pessoais e serviço e sonhos e expectativas ali dele mesmo ou dela mesma, e acaba deixando a criança de lado. Então, as crianças hoje, 80% se consideram menos importantes do que o celular. Então, muitas vezes as crianças estão gritando: papai me olha, papai me curta, papai passeie comigo, papai jante comigo, mamãe deixa esse telefone, cuida de mim, olha para mim, brinca comigo. Então, há muitos gritos aí, a gente observa isso, mas alguns pais parecem surdos e parece que também não conseguem enxergar. Então, mais do que muitas atividades esportivas, digitais e conforto, as crianças precisam de lazer, precisa de curtir a natureza, precisa estar com a família, precisa jantar junto, precisa ter aquele momento assim, onde elas vão estar talvez sem tecnologia, sem interferências externas, mas envolvida ali em atividades familiares. Então, uma orientação que talvez seria importante é ter um dia da família, onde você vai ter ali atividades voltadas para os filhos, para o cônjuge, e vocês vão curtir ali momentos agradáveis dentro de casa. Outro ponto importante que já se fala há algum tempo é sobre, por exemplo, musicoterapia. É importante ter boa música em casa, boa palavra em casa, bom relacionamento em casa, para se ter um ambiente favorável e que certamente vai barrar a entrada da depressão. Isso não é assim 100% seguro, né? Mas é uma alternativa bíblica, porque em Colossenses 3, verso 16, diz assim, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instruam uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então aqui nós estamos vendo o papel importante da música dentro de casa, a gratidão por aquilo que se tem, é também um ponto importante. E quando as crianças observam que os pais são gratos, os pais são felizes, os pais se amam, os pais eles buscam a Deus, eles têm ali a fé no Senhor, eles procuram a igreja, eles dão prioridade às coisas de Deus, certamente as crianças serão mais felizes. Então, as crianças elas precisam também de ajuda espiritual, bem como os adultos, porque elas têm sentimento, elas têm um coração, elas têm uma mente, elas têm problemas também, e elas passam por estresse, por transtornos, e elas precisam de acompanhamento, aconselhamento, ajuda e cuidado. Aliás, Provérbios 31:8 diz que a gente deve ir em defesa dos inocentes, deve ir em defesa das crianças, porque elas não têm quem as defenda, elas são pequenas, elas são frágeis, elas não têm uma formação ainda completa em todos os sentidos, seja no organismo, no córtex cerebral, seja nas suas motivações, elas precisam de auxílio, de orientação, e o guia das crianças são os pais, a mãe ou o pai, que deve ficar observando a criança e procurar tratamento. Às vezes, psicoterapia ajuda, é verdade, às vezes a criança precisa de um acompanhamento, mas muitas crianças que fazem
tratamento, acompanhamento psicológico, precisa de um pai, uma mãe presente que possa estar ali auxiliando a criança no caminho que ela deve andar, conforme diz a palavra de Deus. Então, se a criança for treinada e tiver aí coisas regulares em sua vida, como por exemplo os fatores importantes, que é Deus em primeiro lugar, aí estar bem consigo mesma, estar bem com a família, com o pai e com a mãe, e as demais atividades ocorrendo dentro do seu tempo, sem ser muito acelerada, né? Sem ser muito assim pressionada. Eu acredito que a criança pode sim ter uma saúde mental legal e pode sim encontrar o caminho que é Cristo. Ele é o caminho para a criança. Jesus disse: vinde a mim todos vós. Isso inclui as crianças. Ele mesmo disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Então, o pai anda no caminho, a mãe anda no caminho, o filho anda no caminho, e todos, com a ajuda de Deus, vão ter aí a sabedoria para viver bem neste mundo, neste tempo tão difícil que nós vivemos. Então, a orientação da palavra é muito clara, que a mente de vocês se encha das riquezas do céu, bem como o coração e a casa de vocês, cantando, louvando, glorificando a Deus e sendo sempre gratos àquele que por nós morreu na cruz.